Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Tá certo. É isso aí, né, gente? Vamos embora para nosso trabalho da semana, tá bom? Hoje a gente vai estar fazendo aqui as previsões para o mês de abril, tá certo? Como sempre, para quem já assiste aqui o canal, sabe que quando eu venho assim, é preguiça, né, de estar arrumando o cabelo. E aí, gente, fica muito mais fácil, bota o pano, passa só um batom aqui e mete bala, né? Vamos fazer o trabalho, porque eu tinha que escolher hoje. Ou eu cuidava daqui, ou cuidava daqui, eu fazia minha unha, não dava para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, falei, vou fazer aqui os bem bolados que eu estou acostumada a estar fazendo, né? E a gente dá conta que eu estar fazendo tudo. Gente, foi feriado, 3 dias em casa, não deu para fazer nada. Nada do que eu queria, nada do que eu tinha programado. Parecia que eu trabalhei todos os dias, não parei. A verdade é essa. Então, tem que vir se adaptando aqui, fazendo o que dá. Essa é a realidade, tá bom? Então, hoje a gente vai estar fazendo as previsões para o mês de abril, tá certo? E como sempre, eu vou pedindo, tá? Para quem puder, tá compartilhando, comentando, se inscrevendo aí no canal, tá certo? A participação de vocês é muito importante aqui no nosso trabalho. Aí na descrição do vídeo fica o número de telefone para quem quiser estar sabendo como entrar em contato, tá? Para agendamento das consultas e afins, tá certo? É isso, tá bom? Então vamos hoje aqui, né, para o nosso trabalho. E hoje eu vou estar trazendo aqui como mentora a Dona Sete Luz aqui no nosso trabalho, né? Esse mês de abril, a gente tem a comemoração do Dia do Índio, né? Então aí, esse mês de abril, eu pretendo estar trazendo muito sobre essa egrégora. Eu não sei muito bem se a gente vai falar olha, eu tô toda arrepiada. Eu não sei se a gente vai falar de uma deidade indígena, tá? Ou se a gente vai falar de uma entidade ligada a essa linha dos caboclos esse mês. Eu tô indo um pouco em dúvida. Se eu conseguir fazer os 2 vídeos, eu faço, senão eu vou escolher um só, tá? E para hoje, aqui, para a mentoria desse trabalho, a gente vai estar chamando aqui a Dona Sete Luz, certo? E o mês que vem, que é o mês de maio, já sabe, é o mês dos ciganos, né? É o mês que o canal vai estar fazendo 3 anos. Né? O canal vai estar fazendo. Eita, agora lá. Agora, pronto. Falei, quer ver? Vai dar bem. Vai estar fazendo 3 anos o canal, tá certo? Então já sabe, gente. Aqui vai ter ser tudo voltado para o povo cigano aqui no mês de maio, tá certo? Né? Santa Sara, o povo cigano, tá certo? Então, o mês de maio vai ser dedicado muito a eles mesmos, né? E os ciganos que não pode ficar de fora. E, enfim. E agora, aqui no mês de abril, a gente vai estar dedicando um pouco a isso, aos donos, os reais donos da nossa terra. Eu vou estar falando aqui um pouco sobre eles, certo? E hoje, para vocês se conectarem, vocês vão poder estar escolhendo. Eu vou estar tirando aqui, ó, um animal de poder nesse oráculo aqui, certo? Então, vocês vão poder estar escolhendo um dessas duas opções, tá? Essas cartas, ela vem com uma mensagem, tá? E com um mantra, né? No final, que aí depois, no finalzinho da tiragem, né? De cada uma das opções, eu venho trazendo o mantra, tá bom? O mantra. Aqui, para quem vai se conectar com a primeira opção, qual é o animal de poder, né? Que vai estar aqui regendo a primeira opção. Já caiu aqui. O galo. Essa carta não é. Isso aqui é um negócio do. E para a segunda opção, eita, aqui virou dois, mas eu vou pegar esse primeiro aqui, que foi o espelho. Ai, peraí, gente. Eu vou deixar esse daqui, porque esse daqui tinha virado junto, tá? Aí qualquer coisa a gente usa. Que é o esturjão. Nunca ouvi falar, deve ser um peixe. É um peixe. Vou deixar aqui, qualquer coisa a gente usa. É, então, para a primeira opção, a gente tem o galo, tá certo? E para a segunda opção, a gente tem o esquilo, tá? Então, enquanto vocês vão aí estar escolhendo, eu vou estar colocando aqui em cima, tá? Mas aí vocês podem estar escolhendo opção 1, galo, opção 2, o esquilo, tá?
E a gente vai estar fazendo aqui a previsão do mês. Gente, não vai dar para estar colocando aqui para vocês escolherem a opção, tá certo? Mas aí eu já vou colocar, tá? Vamos começar aqui com o galo. Tem esse negócio aqui. Se der algum pau, gente, aí com esse negócio de segurar aí o celular, que eu esqueci o nome. Esse negócio. Qual é o nome, gente? Esqueci o nome disso daí. Se por acaso cair, acontecer alguma coisa, é porque eu precisei fazer uma gambiarra aqui em casa hoje. Eu precisei tirar o parafuso. Eu precisei usar o parafuso para outra coisa. Eu não ia achar parafuso, gente, hoje. Aí eu tive que fazer assim. Então, se der algum BO. Mas amanhã eu já vou estar comprando. Para colocar no lugar. Para quem se conectou aí com a opção número 1, que é o galo, né? Como vai estar a mente aqui dos consulentes que se conectaram com a opção número 1, o galo. Cheio amarrumbaxê, cheio amarrumbaxê, cheio amarrumbaxê. Salve suas forças, dona Deus. Salve suas forças. Vou me conectando com a egrégora aí, dos caboclos, das divindades das matas, das entidades das matas, para que eles possam estar trazendo aqui a clarificação, a orientação aqui para o nosso mês de abril, tá certo? Os nossos conscientes. Dona Sete Luas, venha estar trazendo a força de trabalho dela. Ela venha me conectando com o sagrado feminino. Que a senhora me deu o poder da visão. Venha abrindo a minha intuição e venha fazendo essa ligação entre eu e o plano espiritual. Amém. E a gente está vendo como é que vai estar a mente dos nossos consulentes aqui no mês de abril. Jetrama Rumbaxê, salve seus corpos, salve seus corpos. Traz para mim aqui qual o portal que se abre. Aqui para eles também. Portal da inspiração. Esse portal da inspiração tá aqui nessa mesa. Portal da cura. E aqui fala pra minha energia. Sol. Fala mais aqui pra mim. Como vai estar aqui a mente dos nossos conscientes? Se conectaram com a opção número 1. Eu vi um caboclo bradão e na pedreira de Xangô estremecer. Eu vi um caboclo bradão e na pedreira de Xangô estremecer. Fala mais aqui, mulher. Então vamos lá, gente. Aqui, primeiro que a gente já traz aqui para vocês na energia de vocês a carta do mundo, né? Então, tem uma grande tendência, a gente pode estar falando aqui de mudanças de ciclos, encerramentos de ciclos. Talvez esse mês de abril traga para você essa energia aí de uma necessidade de estar encerrando ou fechando ciclos ou mudando ciclos aí na vida de vocês, tá certo? Trouxemos de novo aqui o portal da inspiração. Então, por que não a gente falar de um momento de criatividade? Está sempre muito em alerta com relação aos insights, às inspirações que podem estar vindo ainda para
para vocês dentro desse mês, principalmente com relação à criatividade, né, a tudo aquilo que pode estar te inspirando, as mudanças, ou principalmente esses cerramentos de ciclo que vocês precisam fazer aqui. Porque junto com o portal da inspiração, eu tenho o portal da cura, né? Tem o portal da cura. Então, o que que eu vou estar falando aqui para vocês? Muito provavelmente alguns encerramentos de ciclo que vocês vão estar, ou vocês estão vindo, né, desse encerramento de ciclos aí, no caminho de vocês, ou tem uma tendência muito grande a vocês estarem passando por esses encerramentos, tá? E aqui a gente pode estar falando, por que não, né? Talvez alguns ciclos sejam necessários para que alguma cura possa estar acontecendo. A gente tem o sol, a gente pode estar falando de clareza, né? Algumas verdades que podem estar vindo para vocês também. Isso pode estar fechando ciclos, ou algumas verdades que vieram e acabaram fechando ciclos. E aqui é um momento de clareza mental, né? De clareza espiritual, eu vou estar falando isso. E aqui, ó, eu tenho o cavaleiro. Então, esse mundo, esses ciclos que vieram se encerrando, não tem como, gente, para que coisas melhores, coisas novas, novos movimentos, né, possam estar vindo aí para o caminho de vocês. Então, para quem não veio vindo desses fechamentos de ciclo, esse mês de abril pode contar um pouco com relação a isso, tá? Aqui, a mente de vocês, nesse momento, eu vou estar falando, tá? São pessoas que precisam estar se divertindo um pouco mais. Talvez a mente de vocês precise, eu vou falar aqui de descanso, tá? São pessoas que podem se repreenderem muito. Sabe quando vocês podem se repreender? Meio que se controlarem. Eu vou estar falando aqui essa palavra, tá? Não sei se é bem isso, mas foi o que veio aqui na minha cabeça, tá? Então, aqui, eu diria muito para esse mês de abril para que vocês se divirtam. A mente de vocês está precisando de um pouco de alegria. Eu já tenho falado, já tem saído bastante isso aqui, né, na mesa. Trazer mais alegria, mais entusiasmo para a vida. Isso vai estar ajudando a vocês se inspirarem. São pessoas que podem estar desanimadas, que veio aqui, né, precisam de inspiração, talvez, né, tem um pouco com relação a isso que eu tô sentindo, tá. São pessoas, ó, que eu falei do controle, esse repreender, são pessoas que podem vir se repreendendo muito nesse momento, né, se fechando, né, o mundo se fechando, eu sinto isso, tá. E aqui tá pedindo muito para que você traga alegria para sua vida. Esse mês de abril pode, não é que pode, mas eu vejo a sua mente precisando, precisando de diversão, precisando de alegria. Eu vou falar que nesse momento, os ó, que eu senti aqui, vocês estão precisando ser mais leves. Ou pegar mais leve com vocês. A mente de vocês precisa de uma energia mais leve. Talvez vocês estejam com pensamentos muito turbulentos diante de finalizações, essas situações que vieram passando, tá? Aqui fala muito de mudança. Vocês devem ter passado por mudanças aqui, né? A gente pode falar de uma questão de instabilidade, para algumas pessoas, instabilidade emocional, né? Pode ter vindo dessa clareza aqui, ó, que vocês precisam ter, né, com relação à própria mente, as próprias mudanças, né? Aí, e aqui eu vou falar muito da leveza, tá? A leveza. Traga mais leveza para esse mês. A sua mente está precisando de um descanso. Pegue mais leve consigo mesmo. Eu tô sentindo isso aqui, tá? Eu diria muito que é um mês, assim, talvez que você precise conversar mais. Eu vou falar no que sentido de conversar. Talvez, se você é uma pessoa que está muito isolada consigo, né? Então, assim, às vezes sair, conversar, bater um papo, brincar, trazer brincadeiras, isso vai ser muito bom para vocês dentro desse mês. Tá? A mente de vocês está precisando um pouco disso, né? Aqui são pessoas comunicativas, vocês podem ter esse lado muito comunicativo. E aí, aqui são pessoas que podem estar repreendendo essa comunicação, né? Entende? Então, pode até ter isso, né, mulher? Aqui. Então, talvez colocar a fala, tá? Se falar, se expressar, né? Brincar, se divertir. Isso vai ser muito bom para a mente de vocês dentro desse mês. E eu disse para vocês, ou vocês vieram, ou esse mês vai pontuar muitas mudanças, né. De alguma forma, a mente de vocês sabem que precisam, vocês precisam mudar. Essa situação aqui de repressão, né, eu vou estar falando isso, pode estar trazendo essa instabilidade, aqui precisa mudar um pouco, né.
eu vou falar assim, ó, um equilíbrio com relação a isso. Nem muito aberto, nem muito fechado, né? Precisaria de um equilíbrio, assim, né? Talvez eu vou falar o que eu senti aqui. Para algumas pessoas pode ter havido algumas mudanças, né? Vocês podem estar preocupados com essas mudanças aqui na rota da vida de vocês, nisso que vieram alterando, nos problemas que podem ter surgido. Vocês podem estar muito focados com relação a isso aqui, né? Só que aqui, gente, problema sempre vai ter. A vida, ela não é linear. Eu ainda estava vendo isso esses dias, né? Até quando a gente fala com relação à espiritualidade, não existe um caminho linear. A mudança ela é necessária. Os encerramentos precisam acontecer para que coisas novas cheguem. Às vezes, experiências que a gente precisa passar para a gente perceber onde a gente precisa se curar, aquilo que não está claro na nossa vida, aquela verdade que está obscura, né? Então a gente precisa ter esses movimentos na nossa vida. Eu falo, às vezes, eu fico nervosa quando as coisas mudam muito rápido, mas se a vida não mudar, eu não mudo. Entende? Eu fico ali. Agora, gente, tem coisas que eu já deveria ter resolvido há uns 2 anos na minha vida, pra vocês terem noção. Eu fui empurrando, empurrando com a barriga, agora eu tô começando a colocar essas coisas em ordem. Porque assim, vai mudando, né? As coisas foram mudando e eu fui vendo, olha, não dá mais, eu preciso estar resolvendo isso daqui. Então, eu vou falar muito isso, não fiquem muito presos, né? Essas mudanças, elas são necessárias no nosso caminho, para que as novas oportunidades, novos caminhos, novos começos, né, possam acontecer. Gente, para que algo novo chegue na nossa vida, às vezes, algumas finalizações, mudanças são necessárias, tá? Então, vocês podem estar muito focados. Para algumas pessoas, a gente pode falar de instabilidade, não só emocional, mas vocês podem estar um pouco focados, a mente de vocês, nessa instabilidade que pode ter acontecido, né, nessas mudanças e com certeza que com os problemas que podem ter surgido, tá bom? Aqui eu vou falar muito que isso que eu disse da leveza, né? Vocês estão passando por momentos turbulentos, a mente de vocês pede por paz, por harmonia, né? Eu vou falar que vocês estão passando um momento de integração. E aí, essa integração que eu vou falar aqui tem muito a ver com você se autoconhecer. Sabe? E assim, é um autoconhecimento, mas em que sentido? Sabe quando você agrega todos os conhecimentos, todos os fatos, é como se o mundo tivesse, vou falar assim, né? O mundo, a espiritualidade, a vida, ela tivesse agindo de uma forma é, assim, com todas essas mudanças, com todas essas coisas que estão acontecendo, para uma integração com relação à sua vida, sobre o seu saber, hum, sobre as suas verdades. É um momento que você precisa integrar forças e conhecimentos, a sabedoria com relação a si mesmo, né? Então, eu vejo você muito assim, tá? Com relação a isso. A gente fala, inclusive, de um período que você pode estar agregando muita maturidade, tá? Ou a sua mente está integrando esses conhecimentos, né? Tendo clareza com relação a essas mudanças, e aqui a gente fala de harmonia, de paz, de maturidade. A mente de vocês ela vai estar muito focada. Ou eu falo assim, ó, que ela precisa, gente. Ela precisa de um pouco de paz, um pouco de harmonia, leveza, né? Nesse momento está precisando. Pegue mais leve com você. Eu vou estar falando aqui. Não se repreenda tanto, tá? Dentro desse mês, tá certo? Tente manter o equilíbrio, tá? Eu vou falar aqui, porque eu já tinha falado, né, mulher? Mas aqui tente manter a paz, não entre em conflitos, né? Tente ficar nessa energia mais harmônica, tá? Dentro desse mês. Isso daqui vai ser bem importante para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai para as previsões do mês, tá certo? Precisa de um pouco. Aqui eu vou falar que são mentes cansadas, né? Eu vejo preocupações. Estão preocupados com essas mudanças, ou estão um pouco. Não é nem só preocupados, sabe? Eu acho que vocês estão muito reflexivos. Eu vou falar reflexivos porque eu senti isso aqui, tá? Podem estar um pouco reflexivos. Bom, isso daqui eu vou fechar. Eu vou deixar. Não, eu vou deixar. Vou tirar no. Melhor, a gente não. Deixa eu deixar aqui. Vamos lá, gente. Aqui para o mês de abril, quais são as tendências, né? As tendências,
os pontos positivos, os pontos negativos, aqui, quais são os desafios, né? Quais são as tendências e as previsões para o mês de abril, os consulentes que se conectaram com a opção número 1, que é o galo. Opa, Uriel, qual é a situação que vai estar em evidência aqui dentro desse mês? Nossa, olha, 9 de paus, não falei que vocês estão exaustos, vocês estão cansados. Né? 3 de paus. Aqui é um foco, um foco na mudança, né? Vocês sabem que vocês precisam mudar, né? Aqui, seguir em frente diante de alguma situação. Aqui, por isso que eu falei integração, um momento de expansão. Faz sentido. Né? Agregar tudo isso para estar se abrindo. Momento de expansão, de planejamento para algumas pessoas. Qual é a situação que vai estar em evidência? Cavaleiro de aqui, ó, o equilíbrio. O equilíbrio. Aqui, tem jeito. Aqui para mim. Fala para mim os pontos positivos. Tá? Cuidado aqui. Só o que eu falei, são pessoas que estão muito. Vocês devem estar muito cansados, sobrecarregados. Algumas pessoas. Diante das situações que vieram acontecendo. É uma exaustão aqui, um cansaço muito grande. Fala para mim aqui o ponto positivo aqui dentro desse mês de abril. Raposa. Fala aqui para mim do ponto negativo. O ponto negativo não, quais são os desafios dentro desse mês? Nossa, muitas cartas. Primeiro uma carta só. Os desafios. Anel. Fala para mim aqui para a parte financeira, trabalho, né? Carreira, finanças. A mulher. Fala mais aqui para mim sobre os relacionamentos em geral. Né? Carta do buquê. A árvore. Qual é a energia aqui? Tá. Eita, olha, já arrebentando tudo. Deixa eu pegar aqui esse outro. Deixa eu botar pra cá. Que eu vou usar aqui. Esse, né? Deixa eu ver aqui pra vocês o espiritual. Espiritual pra mim, por favor. Nossa, de novo. Saiu vocês aqui 2 vezes. Espiritual, 3 cartas aqui pra mim, por favor. Qualidade maior. Portal da inspiração. A espiritualidade vai estar inspirando vocês a tomarem ações, a terem clareza, né? Aqui, embaraços e dificuldades. A gente falou, né, ali, de uma instabilidade, vocês podiam estar passando por alguns problemas, né? Aqui, a gente vai estar entendendo. Já, essa mesa está empurrada. Eu tenho aqui, virtudes e sabedoria. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, gente. Deixa eu pegar aqui uma baralho para eu estar entendendo algumas situações. Então a gente tem a carta do carro. Pronto. Primeiro eu bati ali, eu senti isso agora que eu tô olhando aqui. Vocês podem estar passando por algumas dificuldades, né? A gente falou ali de mudanças que podem ter acontecido, e a mente de vocês está muito focada nessas mudanças, nos problemas que elas puderam vieram trazendo, né? Ou
que possam acontecer diante dessas mudanças, tá certo? E aí o que que eu vejo aqui? A primeira coisa que eu bati o olho aqui quando eu vi espiritual, era vocês estarem vencendo as dificuldades, né. Vocês vão conseguir, e vai ter a ajuda da espiritualidade diante desses embaraços, dessas dificuldades. Isso aqui vai depender muito de vocês. Aí a gente vai estar falando disso aqui, tá? A resolução desses a resoluções, né, as resoluções desses problemas vai depender muito de como vocês vão estar agindo aqui, tá? Eu já senti isso aqui, né, mulher? E aqui eu tenho a carta do carro. Bom, o carro ele fala de vitória, ele fala de um momento de vitória. Isso que eu falei, que vocês vão estar vencendo as dificuldades, né? A gente fala aqui de movimento para dentro desse mês. Então pode estar acontecendo movimentos, né, dentro desse mês, porque não, que nem a gente falou com relação às mudanças, podem ser os movimentos, essas mudanças, sim, né? E aqui, ó, lembra que eu falei, tá tendo clareza, né, um momento de clareza. Vocês podem estar tendo um momento de clareza com relação à sua luz, às suas próprias luzes, né, a sua luz, a sua sombra, essa questão da consciência, né, ter um pouco mais de clareza mental. Tá tendo um pouco mais de, como é que fala aqui, não, mulher? Uma expansão de consciência com relação a si próprio, né? Esse momento de integração, aqui unindo essas forças, essa sabedoria, né? E aqui, o que que eu vou dizer para vocês? É momento para quem quer mudança na vida, diante de tudo isso que está passando, está vencendo essas vitórias, por isso que eu falo que depende muito de vocês. Vocês têm que entender que o maior condutor, né, quem conduz a sua vida é você mesmo. Ninguém pode estar trazendo as mudanças que você deseja e ninguém pode ter esse controle de conduzir a sua vida. Se você está entregando a sua vida na mão de alguém, então é momento de você assumir as rédeas com relação à sua própria vida, principalmente diante dessa instabilidade emocional que muitas pessoas podem estar tendo aqui. Né? Vocês podem estar passando por um momento de oscilações, né, de humor para algumas pessoas, porque eu estou vendo a lua aqui embaixo, tá? Diante dessas situações que podem estar ocultas, que você não está querendo enxergar, por isso que eu falei, o sol é a verdade, então são momentos de encarar as verdades necessárias, não adianta mentir para si mesmo. Para quem quer crescer, para quem quer expandir, né? Para quem quer ter essa expansão de consciência, aqui é encarar a verdade, não é só a verdade com relação aos outros, é com relação a nós mesmos. Não dá para fugir da nossa própria verdade. Então, eu vou estar falando muito aqui. Então, é o momento de assumir as rédeas da sua própria vida. Para onde você está conduzindo esse carro? Para onde você quer chegar? O que é que você está alcançando? Você está no caminho certo? Você está direcionando a sua energia, as suas emoções para aquilo que realmente importa na sua vida, né. Então eu vou falar que esse mês é um mês de movimento, e eu vou falar que é o mês de, eu não vou falar que vai ser um mês parado para vocês aqui não, né, a gente fala de mudanças, a gente fala pode estar falando de instabilidade, vai ser eu senti um pouco aqui que vai ser um mês meio instável, tá. E tem uma tendência as coisas estarem mudando bastante dentro desse mês. Então, assim, sabe quando aqui tá de um jeito, daqui a pouco muda, e daqui a pouco eu senti muito isso, tá. Não vai ser um mês muito instável aqui pra vocês, tá. Bom, a situação aqui, tá. Se você é mulher, principalmente aqui, fala muito dessa energia feminina, tá. Então, principalmente se você é mulher, serve para homem também, obviamente, mas se você é mulher, a maioria das mulheres aqui podem estar passando por um período muito exaustivo. Ou vocês vieram de um momento de exaustão, de problemas, de conflitos, de confusão, né? Eu vou estar falando assim. Vou falar para algumas pessoas aqui, ó, somente se você é mulher, você pode estar passando por um período, sabe quando você está de esgotamento, talvez emocional, com relação à própria mente, por isso que falou ali, né? De deixar a mente mais leve, sua mente está precisando de leveza nesse momento. Não se repreender tanto, não se cobrar tanto, que eu vejo aqui, ó, até essa questão de burnout para algumas pessoas. Aqui vocês estão à beira da exaustão. Por isso vocês não estão tendo clareza mental. Algumas pessoas, essa falta de clareza mental pode estar com relação a esse cansaço aqui, né? São pessoas que não ficam paradas aqui. Eu vou falar que a energia de vocês já é uma energia de movimento. Vocês não são pessoas aqui que têm tendência a ficarem paradas, né? Vocês sempre estão correndo atrás dos objetivos, daquilo que vocês querem alcançar. Então são pessoas que, agora eu estou entendendo onde eu quero chegar. E aqui nesse mês vocês vão estar com sangue nos olhos.
Eu vou estar vendo, vocês vão estar, assim, muito focados nos objetivos de vocês, né. Só que vocês precisam dar um descanso para a mente de vocês, tá, para que vocês não venham aqui caindo de exaustão, porque tem uma tendência muito grande aqui, tá, principalmente com relação se você for mulher. A gente pode estar falando de um período de conflito emocional, né, com relação às próprias emoções, com a própria vida. Vocês podem vir estar se questionando bastante aí diante dessas mudanças que vêm acontecendo, né, que ou que vieram acontecendo na vida de vocês, tá. Mas aí o que que eu vou dizer? A gente falou do momento de integração. Eu falo muito que é um momento de expansão aqui para vocês na vida de vocês. Esse mês vai ser um mês de expandir, um mês de crescer, um mês de foco e planejamento. Hum, certo? É o mês para estar correndo atrás dos objetivos? Sim. Aqui vocês vão ter que conseguir encontrar um equilíbrio, tá? Tente descansar nos momentos que você puder descansar. Eu vou falar muito para vocês não se cobrarem muito, mas dê as pausas necessárias. Eu vejo que aqui isso vai ser importante dentro desse mês, tá? Se dê as pausas necessárias, tá bom? Isso daqui vai ser importante, né? Para algumas pessoas, essa energia de vocês vai estar tão tipo, sai da frente que eu tô passando. Eu sinto aqui, ó, eu vou falar uma coisa que eu não posso falar, mas eu sinto energia de Ogum. Eu falo que Ogum é muito assim. E eu vejo Ogum aqui, né? Mês de abril eu vejo Ogum. Olha, o carro, a estrada, né? Olha que interessante. Ó, não tem nada a ver com carta, tá? Mas para quem entrou aqui nessa opção, essa energia de Ogum é bacana. Reze para Ogum. Aí, dentro da maneira como você sabe, não precisa ter as rezas corretas. Tem que se conectar com essa energia, de alguma forma. Eu falo que Ogum, ele é o orixá, não só dos caminhos, né, a gente tem um carro aqui, essa questão da estrada, né, dos caminhos, mas ele é o orixá, eu falo, o primeiro da tecnologia, a gente sabe que é o patrono da tecnologia, dessa expansão tecnológica, né, eu vou estar falando sobre isso, mas é o orixá da persistência. Hum. Aquele momento que a gente quer desistir, algum por isso que é isso daqui, ó, o planejamento, é o foco naquilo que a gente quer, na perseverança em não desistir, e continuar correndo atrás mesmo quando eu estou exausta, mesmo quando eu estou a ponto de desistir, porque algumas pessoas podem estar assim, diante dessa exaustão aqui que vocês estão vivendo, né. E eu vou falar que esse mês aqui não vai ser diferente não, vocês vão estar se sentindo muito cansados. Eu acho que eu falei isso já no começo, eu vejo isso aqui, tá. Algumas pessoas estão procurando encontrar vocês estão buscando uma luz, por isso aquele momento de clareza, né. Aqui é porque eu tenho muito aqui, né, essa energia. A energia do fogo aqui está muito presente para vocês, né. Entramos em algum de novo, né. Entramos em algum de novo. É a transmutação, a transformação, né. Talvez para algumas pessoas seja um mês aqui de transformações, de mudanças mesmo, né. A vida de vocês precisando de mudanças. Ou vocês estão buscando muito, né. Por isso aqui, tá certo. Mas é aqui, ó, eu vou dar um outro adendo, tá. Apesar dessa luta aqui, dessa energia de sair da frente que eu tô passando, eu vou falar muito para vocês olharem para o momento presente. Hum. A gente precisa focar no futuro, precisa, a gente precisa ter essas metas, né. Mas não adianta pensar no futuro e esquecer do presente. Eu vejo que muitas pessoas aqui estão pensando muito no futuro e esquecendo de viver o presente. E aqui é bacana, tá? Tá focando no momento presente, nas alegrias, ó, aqui eu vou falar de novo da alegria, da felicidade, da diversão. A gente vai estar, ó, eu já vou dar isso aqui, porque eu já vi, senão eu vou esquecer. Se presentei dentro desse mês. São pessoas que podem estar esquecendo de si. Se dê um presente, se presenteie dentro desse mês. Eu vou estar falando isso aqui, tá bom? Né? Algumas pessoas. Seria importante aqui, né? Isso. Aqui vocês são pessoas que têm uma conexão espiritual bem forte, né? Vocês são pessoas virtuosas, né? E são pessoas muito sábias, né? Eu vou falar até uma sabedoria que vocês já trazem com vocês mesmos, né? Aqui. Pode ser uma sabedoria espiritual, vocês estarem buscando por uma sabedoria espiritual, ou pelo conhecimento da espiritualidade, da forma como a espiritualidade pode estar ajudando vocês, ó, a desembaraçar esses nós que vocês sentem que tem aí na vida de vocês. Seria bacana, talvez, estar tentando entender, né, o porquê dessas dificuldades,
de repetições de ciclos, eu vou falar dessas mudanças, porque são pessoas que podem ter uma vida um pouco instável. A vida de vocês tem uma tendência a estar mudando sempre. Não só no mês de abril, mas são pessoas que podem já trazer essa energia com vocês aqui, né? De mudanças, mudanças. Então, tá entendendo mais com relação a isso, né? E como eu falei para vocês, ó, o que eu tenho aqui. Embaixo tem a rainha de paus. Ó o fogo nessa mesa, gente, não tem jeito. Aqui eu tenho 6 de ouros, gente. Então, primeiro, o equilíbrio. A gente já falou aqui, né? Tente manter o equilíbrio dentro desse mês. Isso daqui é muito importante, tá bom? E aqui, gente, o 6 de ouros é aquela energia do dar e receber, né? Aqui. Talvez você esteja se doando demais, esquecendo de si. Tem que ser igual essa proporção entre dar e receber. Eu não posso dar mais e receber de menos, né? Entende? Então, aqui eu vejo muito que vocês precisam olhar para vocês. Eu falei isso aqui, né? Talvez se doem demais. É o momento aqui de manter o equilíbrio e pensar mais em si. Eu vejo muito isso aqui para vocês, tá certo? Pensarem na própria vida. Vocês estão aqui são pessoas que estão precisando olhar para si, para sua própria base, para sua vida mesmo. Como anda a sua vida? Você está se cuidando? Você está cuidando da sua saúde? Está cuidando da sua saúde aqui? Eu vou estar falando isso, tá? Tem pessoas que podem não estar se cuidando. Estão cuidando da mente de vocês? Da mente? Ó, a gente falou ali de instabilidade emocional. Por que desses conflitos emocionais? A confusão, esses nós que podem estar aqui na vida de vocês, essa confusão que pode estar na vida de vocês, tem muito a ver com a própria mente de vocês. O Ori, ele externa, né? Ele vai entregar para a gente aquilo que a gente está mantendo aqui vivo na nossa cabeça. Então, ele não tem como entregar uma coisa que eu não tô, que não está aqui interno dentro de mim. Se minha cabeça está uma confusão, o que vai externar é essa confusão? Então, na verdade, eu vou falar assim, espiritualidade, ori, qualquer coisa que seja, a gente acaba entregando para a gente, o universo acaba entregando aquilo que está interno, é aquilo que a gente está vibrando, entende? Então, aqui, como é que está a cabeça de vocês? Se está gerando todos esses conflitos, todas essas mudanças, todas essas bagunças, essa instabilidade, onde está vindo? Está vindo literalmente de vocês, isso daqui. Então, tomem um cuidado, tá, com relação a... Aqui eu falo muito, cuide da saúde mental, tá, para vocês aqui dentro desse mês, né? Isso vai ser bacana. Aqui o ponto positivo, o que, que eu vou estar dizendo para vocês? Aqui é o foco. Eu falei, vocês vão estar muito focados, né? Muito focados. Eu tenho a carta da raposa, tá? Primeiro, vocês vão estar observadores. Né? Tem uma grande tendência aqui de vocês estarem ágeis dentro desse mês. Vocês vão estar mais observadores, né? Que vão estar com foco. Por isso que eu falei que vocês vão estar com foco aqui. Vocês vão estar com o foco de vocês direcionados principalmente a essas mudanças que vocês sabem que precisam, né? É o mês de abusar da inteligência, da sabedoria que eu falei, vocês trazem muita sabedoria com vocês, são pessoas muito inteligentes aqui. Vocês são rápidos, têm um raciocínio rápido, tá? Então, eu vou estar falando isso aqui. Por que não dizer que vocês podem estar tendo, eu falei da verdade, né? Clareza diante de algumas situações, ou algumas questões aí relacionadas ao entorno de vocês. Deixa eu ver aqui, fala mais para mim sobre essa raposa, por favor. Fala mais sobre a raposa. Ó, senti um negócio aqui. Vocês vão ter clareza com relação aos seus verdadeiros aliados, com relação a quem realmente é seu amigo e quem não é, aqui. Por isso que eu falo de momentos de clareza, tá? Eu vou estar falando que vocês vão estar espertos, ligeiros com tudo aquilo que serve para vocês. E aqui, ó, vocês vão estar guardados pela espiritualidade. Vocês podem estar tendo, como é que fala? Não é a vigia. Vigia também. Podem estar tendo aí, serem vigiados pela espiritualidade, mas eu vou falar muito estarem sendo guardados, orientados pela espiritualidade. Saiu raposa duas vezes. Não tem, gente, não tem como, não tem como. Aqui, ó, com relação ao meio de vocês, vocês vão estar mais espertos. Vocês podem estar com foco muito direcionado ao financeiro, a essas mudanças que aconteceram e ao seu redor.
você pode estar muito focado, pensando muito nessas 3 áreas da vida de vocês, no meio social de vocês, né, que as pessoas que o cercam, né, eu entendi muito aqui. E principalmente, ó, vocês vão estar mais espertos com essa relação, isso que eu falei aqui entre o dar e receber. Sabe, ao que eu estou servindo, né? Será que vale a pena a maneira como eu estou agindo? Sabe aquele, eh como é que fala, mulher? Ser muito leal às pessoas. Talvez você seja muito leal às pessoas e você pode ser tá sempre sendo passado para trás, tendo as rasteiras da vida, né. Aqui tem muita tendência das pessoas agirem pelas suas costas, e o que eu sinto aqui, ó, você vai estar ligeiro diante dessas situações. Na hora que as pessoas acharem que elas vão, eu vou falar o bote, porque essa palavra que veio na minha cabeça. Vocês já vão estar muito, à frente diante dessa situação. Então, assim, sabe, ah, o fulano de tal chegou aqui uma notícia para você do fulano de tal, mas você já sabia que essa pessoa agia assim com você. Você está tendo a clareza com relação a algumas pessoas que estão próximas a você, presta atenção. Talvez nem esses sejam tão amigos como eu acho. Essas pessoas realmente sim. Talvez essas pessoas não sejam tão leais o quanto elas demonstram que elas são leais para mim. Então, eu sinto muito aqui essa energia, tá, para vocês. Aqui, o maior desafio em vocês vão ser manter os compromissos, tudo aquilo que está planejado dentro desse mês, né, mulher, eu vou estar falando assim. Aqui, ó, vocês vão estar muito desconfiados. Aqui está no lado positivo, gente, então eu não vou falar para vocês, não é para vocês desconfiarem. Desconfiem, aquilo que é muito, nossa, sabe aqueles. Ai, mulher, não desconfie dos seus amigos, mas sabe quando aquela pessoa é muito boazinha ou quer se fazer muito de seu amigo? Entende? Desconfie. Eu não tenho como dizer para vocês não desconfiarem dentro desse mês. Analisem as situações e chegarem perto de vocês. Essas pessoas que venham servindo, oferecendo amizade fácil, eu senti isso aqui, tá? Hum, com relação a isso. Vocês podem estar sendo. Ó, presta atenção, para algumas pessoas vocês podem estar sendo stalkeados dentro desse mês, por alguma coisa. Eu vou estar falando isso aqui, tá. Podem ter pessoas eu vou falar dessa energia de stalker aqui. Vocês podem estar sendo vigiados ou vocês estarem stalkeando, vocês estarem buscando informações, porque vocês já estão ligados com relação a algumas pessoas do redor, certo? Eu estou sentindo isso aqui, tá. E desconfiem mesmo. Desconfiem de tudo dentro desse mês. Eu não tenho como falar outra coisa. Saiu 2 vezes, moleque. Aqui, gente, que nem eu falei, é manter os compromissos, tá? Até os compromissos que você tem com relação à sua própria vida, talvez por causa desse movimento, como eu falei, para mim é um mês corrido aqui, tá? Se mantendo comprometido diante as situações do dia a dia, situações da sua vida, estar comprometido com você mesmo. Diante dos seus ideais, né, diante a esse momento de instabilidade que você está passando, tá. Então aqui, para algumas pessoas que estão dentro de um relacionamento afetivo mais sério, então eu vou falar das parcerias, tá, eu vou estar falando aqui, talvez, né, as parcerias, as uniões dentro desse mês de abril podem ser um pouco desafiadoras, tá certo? De novo, gente, eu falei a mente de vocês aqui, né, não vai estar muito clara dentro desse mês. Então aqui, ó, eh, eu vou falar, né, tá se comprometendo com você, diante as confusões que podem estar surgindo aí dentro desse mês. E principalmente, gente, ó, presta atenção, saiu aqui a cobra. Eu já tinha falado ali com essa relação de pessoas que não são muito confiáveis, tá. Então toma cuidado com fofoca, se afasta dessa energia. Aqui para vocês, ó, pode ter uma energia de inveja também, tá. Cuidado com inveja dentro desse mês. Tudo aquilo que não traz clareza para vocês, para conflitos e brigas diante as parcerias, principalmente, dentro de relacionamento ou qualquer tipo de parceria. Vou falar dentro do trabalho também, tá? Porque pode estar surgindo aqui, eu tenho a carta da mulher. Então pode ser que tenha algum problema com alguma figura feminina dentro do ambiente de trabalho de vocês, tá? A energia dessa pessoa não é clara, tá? E eu posso dizer muito, que o comprometimento dessa pessoa não é o que ela mostra ser. Tá certo? Ela não é tão sua parceira assim, tá, quanto você imagina.
Tô falando isso dentro do ambiente de trabalho. Não é para todos, né, gente, obviamente. Isso é uma leitura coletiva, então vocês, né, vão agregando aí se ressoa ou não com um de vocês, tá. Mas fala que principalmente no ambiente de trabalho, eu vou estar falando isso, tá. Tome cuidado com uma figura feminina aqui, tá. Cuidado com inveja, mentira, fofocas dentro desse mês. Isso pode trazer conflitos com relação às parcerias, tá, dentro desse mês. No ambiente de trabalho, cuidado com uma figura feminina ou com relação a você mesmo, tá, aqui. Investir mais em você, ter mais foco em você. Nossa, eu a das coisas. É isso mesmo, né, menina? Aqui. Ó, vou dizer o que eu senti aqui. Invista em você. A se cuidar, a cuidar mais de você. Nossa, com relação ao trabalho. Se para algumas pessoas aqui, ó, se vocês trabalham com parte de beleza, como é que fala? É, estética, né? Estética, beleza. Ó, ó, o que eu senti. Falei essa parte da fofoca aqui, né? Então toma um pouco de cuidado com brigas, conflitos, tá? Dentro do ambiente de trabalho. Mas para você, ó, para algumas pessoas aqui, vocês podem trabalhar, pode ter essa tendência a trabalharem com estética, né? Que nem eu falei. Eu vou falar o que eu senti aqui, tá? Agreguem mais conhecimento, tá? Busquem por conhecimento. Se você trabalha com isso, está na hora de trazer renovação. Eu senti isso aqui, tá? Para dentro dessa área. Busque por inovações. Ai, tô toda arrepiada, gente. Tá? Para algumas pessoas, podem estar em dúvida de estar seguindo esse caminho ligado à estética. Eu vou falar muito para vocês, tá? A prosperidade chega quando a gente faz aquilo que a gente ama, tá? Não tem como não colocar amor naquilo que a gente faz. Mas aqui vem pedindo muito que você busque pela sabedoria, tá? Então, assim, por agregar conhecimento, fazer cursos, sabe? Eu senti isso aqui, isso vai ser bacana. Agregar mais conhecimento, isso pode trazer mais entusiasmo para dentro dessa área, tá? No geral, gente, por incrível que possa parecer aqui, ó, o que eu vou falar? É o mês para investir em você. Talvez dentro do seu ambiente de trabalho, você vai ser o foco dentro desse mês. Pode ser dentro dessa. E por isso, talvez, essas invejas aqui, ó. Esse conflito, essas pessoas que te olham com esse olhar. Pode ser isso? E sabe o que eu sinto aqui? Eu falo com pessoas, seja homem ou seja mulher, tá? Vocês são pessoas bonitas. Eu vou falar de pessoas bonitas aqui. Trazem uma beleza grande consigo, né? São pessoas muito inteligentes, pessoas ágeis aqui, né? Eu vou estar falando isso, né, mulher? Vocês têm uma agilidade mental muito grande, né? Tem uma intuição grande aqui também. E aí o que acontece? Os olhares podem estar voltados para vocês dentro desse mês, tá? Tá bom? E assim, eu vou dizer, invista em você. Invista em conhecimento, invista em fazer aquilo que você gosta, aquilo que te traz felicidade. E, ó, é engraçado, eu não vejo como aqui uma previsão, eu vejo como um conselho. E principalmente, gente, faça o seu trabalho com alegria. Presta atenção, coloque alegria no seu trabalho, a felicidade, a beleza e o amor. Olhe o seu trabalho com amor, com alegria, com felicidade. Thaís, lá é difícil de conviver. Coloque amor e alegria. Isso vai trazer prosperidade para você. Abuse da intuição dentro desse mês, dentro do seu ambiente de trabalho e com relação ao seu trabalho. Eu vou falar assim, é uma percepção mais emocional. Não é que não seja racional, mas aqui vocês, como eu falei, ó, tem uma tendência até de brigas dentro desse mês. Então tente manter esse emocional equilibrado. Eu tô falando assim, né, mulher, aqui, tá? Para algumas pessoas, eh, cuidado, eu não é cuidado, pode ter cuidado com fofoca, assim, se afaste desse tipo de burburinhos, confusões, né, agitações dentro desse meio, dentro da área do trabalho, tá. Mas assim, ó, invista na comunicação dentro desse mês. Hum. Invista na comunicação. Mantenha o ambiente de trabalho com relação ao seu trabalho, a leveza, a alegria, a comunicação.
é o mês de comunicação, ou invista na comunicação na área de trabalho. Para algumas pessoas, porque não, eu vou dizer assim, ó, eu senti que tá. Pode estar surgindo uma paquera, alguma conversa. Olha, eles estão sendo stalkeados. Algumas pessoas estão. Isso pode estar surgindo dentro do ambiente de trabalho, uma nova paquera. Hã? É, gente, vocês podem estar sendo observados por alguém, tá? Ou possa vir alguma, pode ser essa região de paquera para algumas pessoas, sim, tá? Para outras pessoas, tem essa questão de talvez estar chegando, eu senti isso aqui, ó, uma proposta nova através de alguma comunicação. Fala mesmo aqui pra mim. Falei, porra, desculpa o palavrão, gente. Olha, eu falei, olha aqui, ó. Pode estar chegando notícias de um novo contrato, ó, um novo contrato, alguma nova comunicação que pode estar surgindo dentro do ambiente para vocês dentro dessa área de trabalho, tá? Aí, trabalho, carreira e finanças. Pode trazer movimentação para essa área. E pode estar ligado exatamente assim, eh, a algo que vocês gostem de fazer. Vai ser algo que tem de tudo para trazer felicidade e eu vou falar bons sentimentos, sentimentos vocês vão ficar muito felizes. Sabe quando é algo que vai fazer você feliz dentro dessa área de trabalho? Pode estar chegando, tá, uma nova oportunidade, alguma proposta para vocês, tá, dentro desse mês. Isso vai vir através de mensagem de comunicação. Para algumas pessoas pode ser um convite para alguma conversa e vai ter algo ligado a alguma proposta de trabalho, tá? Dentro dos relacionamentos, vamos lá, a gente já falou aqui, cuidado, né, com as confusões, as parcerias, aí com as parcerias, mas eu diria muito para vocês aqui para manter a alegria, a beleza, é assim, a beleza dentro dos relacionamentos, evite conflitos, né? Cuidado com a superficialidade dentro aí das relações. Aqui eu vou dizer, gente, invista em vocês dentro desse mês. Invista principalmente se você não está cuidando de você, da sua parte estética, da sua beleza, da sua feminilidade. Ou você é homem, não vai ser a feminilidade, mas não cuidando de você, assim, então pessoas que não estão cuidando de vocês. Aqui, vai mudar o cabelo, vai fazer alguma coisa, faça algo por você dentro desse mês. Fala mais aqui comigo. Gente, não tem como. O que, que eu disse que podia ter alguma paquera? Não tem jeito. Para vocês pode estar chegando sim. Alguma. Ó, presta atenção, presta atenção. Para vocês que estão solteiros aqui, pode estar chegando uma nova oportunidade aí. Alguma mensagem. Eu sinto aqui paquera, gente. Alguém paquerando vocês através de mensagem de comunicação. Pode ser alguém que já está stalkeando vocês, algum convite, aí para algumas pessoas. Vou dar uma dica: tome banho de rosa vermelha dentro desse mês, para trazer a coragem, a cura emocional, né, para dar um up, aí o resgate da autoestima. Tem pessoas que estão precisando, estão com a autoestima baixa. Aqui, um problema de autoestima baixa, né. Para quem está dentro de um relacionamento, gente, então tá aqui, vai precisar investir, pode estar com a autoestima baixa, né, algumas pessoas a libido pode estar um pouco baixa dentro desse mês também. Aqui eu vou falar muito para vocês, botem alegria em tudo que vocês forem fazer dentro desse mês. A mente de vocês, a vida de vocês precisa de alegria, precisa de beleza, precisa de entusiasmo. Aqui. E principalmente cuidem de vocês aqui dentro desse mês. Aqui vocês podem estar ganhando um presente, eu senti isso aqui também. Vocês serem presenteados ou presenteiem mais aqueles que você ama, que realmente são fiéis a vocês. Então, você tem um parceiro, aí dê um presente, não precisa ser nada caro, presenteie essa pessoa. Às vezes ela pode estar precisando desse agrado. Eu vou estar falando isso aqui, tá? Se vocês estão dentro de um relacionamento, invistam na comunicação dentro desse mês, mas na comunicação que traga harmonia, que traga felicidade, que traga alegria, tá? Evitem os conflitos e as confusões, tá? Aqui dentro desse mês, a vida de vocês precisa de alegria em todas as áreas aqui dentro desse mês, tá bom?
É verdade, para algumas pessoas pode ter proposta, porque a gente tem um carro aqui, né? A gente pode estar falando de viagens dentro desse mês também, porque eu tenho a carta do navio. A gente pode estar falando de mudanças para algumas pessoas, né? E a gente pode estar falando de viagem, tá? De deslocamentos geográficos, estarem viajando, receberem convites para viagens, por que não? Para algumas pessoas também pode ser, tá? Aqui, por isso que eu falo, é o momento de olhar para vocês, estar entrando em conexão com o eu superior, com o sagrado, com o divino, com a espiritualidade maior, tá? Pedindo auxílio, eu vou falar isso aqui, até mesmo para a espiritualidade, para estar desatando esses nós, esses embaraços que estão aí. Vocês vão ter ajuda, tá? Mas mantenham a fé, mantenham a sabedoria. O que, que eu disse aqui? Faça um banho de rosa vermelha, é o que tá aqui embaixo, mas de feitiço, tá? Aqui, gente, eu não senti magia, mas cuidado com a inveja, tá? Venha se cuidando dentro desse mês. Aqui, ó, pra desatar esses nós. Aqui, essa inveja, essas coisas que podem estar, tá? Então, por que não? Faça um banho, faça banho de ervas dentro desse mês. Venha se conectando à espiritualidade, né, pra estar ajudando, tá bom? Se você sabe aí fazer os seus Paranauê, invista nos seus Paranauê. Para quem é da religião, já sabe, faça um agrado, pode fazer um agrado a algum, é um mês dele, para que ele traga movimento para sua vida. Aqui pode fazer alguma coisa para as cianas, para as pombagiras, porque a gente tem essa energia aqui, para estar cortando essa energia, trazendo essa clareza, porque pombagira tira o véu da ilusão, gente. Né? Então, eu falo isso tá, aqui para vocês nesse mês, tá certo? Vamos tá vendo aqui, ó. Eu vou estar tirando as mensagens, tá? O conselho. Vamos tá pegando aqui. Faz um mês que eu tô falando que eu vou arrumar isso daqui. Eu vou arrumar, eu juro. Assim que eu tiver o tempo. Vamos tirar uma daqui, uma daqui. Cadê o baralho? E a gente vai ler ali a cartinha, certo? Fala aqui pra mim, traz aqui pra mim um conselho para os consumentes que se conectaram com a opção número 1. Ciclos da Lua. Tá? A Lua é sua aliada, iluminando sua jornada com o mistério da noite. Tudo tem seu tempo para brilhar, sete luzes. A sua luz aparecerá no momento certo, tá? Com a intensidade que você merece. Saiba guardar sem pressa e ansiedade. Para algumas pessoas podia falar de ansiedade, né? Comigo, isso dessa instabilidade, né? Com relação aí às mudanças. A árvore deseja enraizar, crescer e dar frutos. A flor deseja desabrochar e espalhar seu perfume. O pássaro deseja voar e transmitir seu canto. E você, o que deseja? Isso que eu falei, é o momento de vocês olharem para vocês, cuidarem de vocês, o que vocês desejam, né? Muito interessante. Nosso compartimento interior, que armazena nossos sentimentos, tem tamanho limitado. Portanto, você só vai conseguir receber coisas boas quando conseguir se livrar das ruins. Vá em frente, coisas muito boas virão. Talvez sejam os encerramentos de ciclos. É necessário se livrar das coisas ruins. Vamos ler aqui, gente. O galo. Vocês podem, inclusive, estar procurando o arquétipo desses animais para vocês estarem aí, tá? Se conectando, tá? Ou trabalhando, tá? Atua com a energia da comunicação, que eu disse. É o mês de comunicação. Eu falei, invista na comunicação. O galo revela o pôr do sol. É momento de estar vigilante, esperto, que eu disse. De ouvir a voz interior para tornar-se generoso e despojado. Ter autocontrole, respeito mútuo e equilíbrio nas atitudes. Ser criativo e aberto ao novo, portal da inspiração. Eu sou a manifestação, ao mantra, tá? Eu sou a manifestação do conhecimento superior que busca alcançar. Sou criativo, protetor, nobre e digno. Aceito com sabedoria toda a revelação de vida que é justa para mim e que está ao meu redor. Eu não sei se dá para ver, eu acho que não vai dar. Tá? Eu tirar print, ler. Qualquer coisa eu tiro foto, eu vou tirar foto e vou colocar aí na comunidade, tá bom? Aí vocês podem estar vendo a mensagem, tá certo? Gente, onde que tá esse baralho? Tem 400 baralhos aqui, eu já nem sei mais onde é que tá certo. Opa, fez agora.
Deixa eu colocar aqui. Vamos para a opção número 2. Eu falo que eu vou fazer vídeo. Não, eu vou falar rapidinho. Eu não sei falar, tá? Vocês sabem que eu não sei. Nunca soube. Na realidade. Esse daqui eu não vou usar mais. Deixa eu botar aqui. Esse daqui eu vou. Esse daqui eu também não ia mais. Esse daqui também eu não vou mais. Eu vou usar o outro. Ali, esse daqui eu vou. Ah, se eu usar todos. Gente, acho que eu vou usar o mesmo baralho. Eu não sabia outro, não. Vou usar esse mesmo. Então, vamos usar esse mesmo. Ah, até eu abrir o outro. Vamos usar esse aqui mesmo. Deixa eu pegar aqui. Vamos dar um pouco de baralho. Enfim. Então, a energia anterior. Uma tadinha aqui, uma transmutada nessa energia. Qual era a carta? Aqui a gente tem o esquilo. Vou colocar aqui para vocês se conectarem com a opção número 2, tá? O esquilo. Vamos lá. Vou colocar aqui. Esquilo pra cá. Como vai estar? Ah, não, agora eu vou usar, né? Agora eu vou usar. Como que vai estar a mente dos consulentes aqui? Se conectarem com a opção número 2, o esquilo. Ô, Tauri, salve suas forças no sete luas. Cheio, trava, arruma, cheio, no sete luas. Orientação. A mente está buscando por orientação. Projeções. Diante das projeções que vocês fazem. Aqui tem uma dúvida. E eu vou falar muito que está relacionado às projeções amorosas aqui para algumas pessoas. Qual é? Como vai estar a mente deles? Mais uma carta. Aventura. Amistosidade. Harmonia. Qual é, aqui, fala pra mim, qual é o portal que se abre para eles aqui no mês de abril? Portal da esperança. E da fortuna, que maravilha. Portal da esperança. Aqui, qual é a energia? Por favor. Esse portal da fortuna eu vou colocar pra cá, porque senão não vou ter espaço. Qual é a energia? A força. A torre. As projeções. Literal aqui, né? Interessante. Já veio me trazendo um negócio que eu falei. Fala mais aqui pra mim como tá a mente deles. Como vai estar a mente deles aí dentro do mês de abril. Eu não sei porque eu tô com maio na cabeça. Não tem. Ai, de novo. A mulher aqui. Tá, vou botar aqui. Vamos lá, gente. Primeiro que abre-se para vocês o portal da esperança, tá? Eu acho que eu já senti aqui mais ou menos, tá? Algumas pessoas estão tentando manter ou vão. Eu acho que vocês já estão vindo com essa energia, tá? Porque o que acontece? A gente tem a flor. Aqui. Então, gente, alguma coisa ruiu aí dentro da vida de vocês. Eu vou falar de cortes, a gente pode estar falando de encerramentos aqui para vocês também, para muitas pessoas, tá? Pode ter acontecido. Está muito ligado às projeções, e eu vou dizer aqui, tá? Dentro das projeções amorosas. Vocês podem ter vivido alguma coisa, né? Aí. Aqui é a quebra da expectativa. Tudo aquilo que vocês podiam ter projetado
ruim com relação a alguma situação. Gente, eu tô toda arrepiada, tá? E aqui vocês estão tentando manter a esperança diante dos últimos acontecimentos. Então, o mês de vocês vai estar muito focado na esperança, né? Tentar manter a esperança, ou para manter essa situação, ou diante ao que aconteceu. Mas você quer que eu fale a verdade aqui? Muitos de vocês estão tentando manter uma situação. Manter uma situação aqui, tá? Aqui é o mês que eu vou falar. Vocês estão tentando ser fortes, isso aqui é esperança, né? Vocês vão tentar ser fortes o bastante aqui. Eu vou falar para algumas pessoas é dominar alguma situação, né? Assim, tentando domar a situação, principalmente com relação, eu vou falar assim, com relação a vocês mesmos aqui, né? É, a dualidade do ser, para algumas pessoas tem isso, mas sabe assim, ó, quando eu vejo muito tentando ser forte, mas aqui são pessoas que estão tentando vencer os seus próprios leões, a domar o seu próprio leão, a sua própria fera interior. Né? Porque aqui, ó, são pessoas, presta atenção, vocês podem usar em algum momento da força na vida de vocês, só que aí é assim, ó, vocês sabem que vocês precisam de harmonia na vida de vocês nesse momento. Por mais que vocês tentem ser fortes, estarem domando essas situações, vocês sabem que vocês precisam de harmonia. Aqui tá tudo desabando. Tá desabando e vocês sabem que vocês, né? Eu sinto muito aqui, gente. Vocês querem manter alguma situação. Hum. Então vocês têm esperança que talvez existe uma mudança, exista uma mudança. Vocês estão tentando ser fortes nesse momento, tá? Tem tudo para isso aqui, tá? Ou tá usando da força também, né? De vocês. Aqui, a mente de vocês busca orientação diante alguns obstáculos que vocês possam estar passando aí dentro desse mês. Para algumas pessoas, a gente pode falar, pode ter uma ordem jurídica, para algumas pessoas, se vocês estão passando, tá, por algum problema assim, então vocês podem estar buscando por orientação, né, jurídica. Para algumas pessoas tem. Eu já vou estar falando isso daqui porque eu senti isso aqui, tá? Mas aqui eu vejo muito. Vocês podem estar passando por alguns obstáculos, né? Aqui alguns desafios, eu vou estar falando assim. E a mente de vocês está buscando por orientação para estar vencendo esses desafios. Aqui vocês sabem que são desafios grandes, eu vou falar assim para algumas pessoas. São desafiadores mesmo, pelo tamanho, pela proporção, tá? E vocês sabem que é uma situação que não tem como estar resolvendo rápido. Algumas pessoas pode ter uma lentidão diante disso, dessa situação. Tá? Vocês podem ver que eu vou sentir assim, ó, que para acontecer uma mudança, isso seria muito lento. E vocês precisariam manter as esperanças, né? E serem fortes diante dessa situação. Eu vejo muito isso aqui. A mente de vocês tem uma tendência muito grande a vir matando todas as projeções que vocês possam estar tendo com relação. Para algumas pessoas aqui, é com relação à área afetiva. Gente, tem algum corte. Eu vou falar que é o corte ou a morte das projeções. Por isso que eu falei, aqui foram o abalo, né? Assim, as estruturas ruíram, mas não é bem as estruturas, sabe? Aquilo que a gente projetou, tudo aquilo que era, caiu por terra, né? Aquilo que eu projetei diante de alguma situação, tá? Aqui a mente de vocês vai estar matando essas projeções que vocês fizeram aí diante de alguma situação. Ela sabe que vocês precisam, inclusive, finalizar, né? Não tem como viver projetando o outro ou a própria vida para algumas pessoas, né? Entendeu? Porque assim, ó, ó o que me veio de estágio. Para algumas pessoas, vocês podem trazer desafios para a vida de vocês, exatamente por estarem sempre buscando orientação. Vocês podem pedir conselhos para muitas pessoas, preste atenção aqui, né? Para algumas pessoas pode ser isso também. Mas é que é isso, gente. É um momento que você sabe que você precisa
tipo, matar essas projeções na sua vida, tá, pra algumas pessoas. Aqui é engraçado, porque realmente, né, a gente tem uma questão que, eh ó, presta atenção, para algumas pessoas, aqui o que que eu posso ter? Vocês podem estar tentando, eu vou falar o que eu senti, tá? A mente de vocês sabem que vocês estão entrando numa ou entraram ou vieram de uma situação, assim, e sabe quando você se joga de cabeça numa situação como se fosse realmente uma aventura. E eu vou falar aqui que tem muito essa questão com as parcerias aí na vida de vocês. Para algumas pessoas eu sinto muito, gente, que aqui foi uma questão afetiva, tá? Aqui, vocês se jogaram de cabeça diante de alguma situação, tá? A maioria das pessoas aqui, né? E aí o que que acontece? O que que eu sinto aqui muito? Vocês foram sendo levados diante a essa situação, tá? É engraçado porque eu vejo aqui que isso pode ter tido um corte, para muitas pessoas pode ter tido alguma finalização dentro dessa área, tá? Por isso vocês estão buscando aqui por orientação, né? Porque o que acontece? Aqui foi a morte das projeções, tudo aquilo que vocês tinham projetado a viver. É como se vocês tivessem projetado viver uma aventura literal dentro dessa área, tá? Pode ter acontecido alguma mudança, algum corte brusco, alguma coisa pode ter ruído. E tem muito a ver com a projeção aqui, tá? Eu senti isso aqui. O que que eles precisam estar fazendo aqui dentro desse mês? Diante a essa situação que você me mostrou. O que eles precisam fazer? Nossa, tem muito a ver com a idealização. Literal aqui, né? Vocês podem idealizar muitas situações. Presta atenção. Para algumas pessoas, a gente pode estar falando aqui que vocês podem estar fazendo primeiro. Vou estar falando. Como vocês, eu vou falar que tem muito aqui para onde vocês direcionam, presta atenção. Ou como vocês lidam com essas idealizações. Isso daqui é uma situação, por vocês serem muito idealizadores, tá? Por isso que é a morte das projeções. Vocês têm uma tendência a trazerem sofrimento e dor para a vida de vocês. Aqui, né? Tem uma tendência muito grande. O que, que eu diria muito aqui para vocês, que precisaria se tratar, ou tratar, entender o porquê dessas projeções. Para algumas, principalmente dentro da área aqui, ó, dos compromissos, vocês têm uma tendência a idealizar. Vou falar o que eu senti aqui, tá? As pessoas do seu ciclo social, e eu vou falar que tem a ver com as parcerias no geral. Então, do seu ciclo social, família, qualquer coisa que seja, ou com relação às suas parcerias. Vocês podem idealizar uma vida, ou que as pessoas tenham que estar agindo daquela forma. Tem uma tendência muito grande. E olha, presta atenção, aqui dentro desse mês vocês vão estar projetando muito, idealizando muito. Vocês vão estar focados na fé? Vão. Para muitas pessoas tem aqui, vocês estarem mantendo a fé, por isso esse portal da esperança, né? Mas essa fé, ela não está voltada no divino, tá? Eu vou estar falando isso. Está muito focado dentro das idealizações que vocês fazem aqui dentro. Como vocês quisessem que isso tem que dar certo. Isso tem que dar certo. Você está vendo que não tá. A mente de vocês está mostrando para vocês que ali, ó, não tá legal. Isso é apenas uma idealização. Não tem como, tudo tá ruim, tá desmoronando, mas vocês estão tentando. Aqui, teria que mudar essa energia, esse foco, para onde você direciona a sua mente, o que você projeta na sua vida. Eu vejo muito isso aqui. Aqui precisaria estar mudando esse foco, esse direcionamento, tá bom? Tá entendendo por que, que você tem essa tendência a estar projetando as situações. Aqui são pessoas que precisam harmonizar isso, né? Oh, presta atenção. Vocês estão indo conforme a correnteza aqui, né? E tem um apego a uma situação do passado aqui. É algo que você sabe. Se não é o passado, pode ter ruído essa situação aqui. E por isso que vocês estão apegados aí, nessa idealização, né? Aqui tem muito a ver com a idealização.
Fala pra mim aqui. Qual vai ser a situação que vai estar em evidência dentro do mês de abril? Qual a situação que vai estar em evidência? A âncora. A árvore. Vocês vão estar tentando trazer uma estabilidade para a vida de vocês, tá? Os caminhos. E aqui, ó, o que acontece? Vocês sabem que vocês precisam tomar uma decisão. A maioria das pessoas aqui, a gente tem a ver com os caminhos, né? Então, assim, vocês têm uma tendência muito grande a tentarem estar estabilizando a vida de vocês. Ou tudo aquilo que pode estar tirando a estabilidade. Eu vejo muito aqui, ó, vocês estarem. Tem uma tendência, a gente vai ver aqui melhor, tá? Mas tem uma tendência a vocês estarem estagnando a vida de vocês, os caminhos de vocês aqui dentro dessas idealizações que vocês vêm projetando aí na mente de vocês, tá? Vamos estar entendendo melhor aqui. Tá pior que não era aqui. Eu fiz, ó, presta atenção, gente. Fica essa mensagem, tá? Aí para vocês. Mas não era assim que eu ia tirar. Mas eu vou trazer isso aqui, tá? Realmente, ó, a vida de vocês pode estar estagnada, parada. Os caminhos de vocês estarem estagnados, tá? Vocês sabem que vocês precisam tomar uma decisão com relação à vida de vocês, né? Para trazer movimento, tirar essa estagnação. Só que vocês não estão conseguindo nesse momento, porque diante das projeções, as idealizações que vocês estão fazendo. Ai, cara, traz aqui para mim a situação que vai estar em evidência. Tá bom, já deu recado. Tá bom? Sei macete, não sei macete. Qual a situação? Aqui, ó. Entendi. Azul. Estão com a cabeça de vocês muito atormentada. Tem muito aqui, ó. A busca pela estabilidade mesmo. Não tem jeito. A situação tá lenta aqui de ser resolvida. Fala pra mim aqui. Isso daqui, deixa eu ver aqui. Fala aqui pra mim dos pontos positivos. Pontos positivos. A causa. A estabilidade. Vocês podem estar ganhando uma maior estabilidade. Ou estarem conseguindo ter uma maior estabilidade com relação a vocês mesmos. Os desafios aqui tem a força. Trabalho, carreira, finanças, a carta, envelope. Aqui fala para mim sobre os relacionamentos no geral. A criança. São duas cartas. E as minhas. Eu tenho só. Uhum. Fala para mim aqui qual é a energia dentro desse aí. Qual é a energia aqui? A justiça. O que eu falei para algumas pessoas que podia ter alguma coisa com relação à justiça, né? Para algumas pessoas que pode mesmo. Aqui fala para mim o espiritual deles, por favor. Vocês têm uma idealização, uma busca meio romântica, né? Assim, meio pela porta da rua. Deixa eu ver tudo isso. Moedas aqui. De novo, a consciência. Ah, beleza. Vamos estar entendendo aqui. Ó, primeira coisa que eu vou estar falando para vocês, tá?
Tomem cuidado com trocas de mensagens, conversas, comunicações, mas aqui tem mais a ver com a parte de comunicação a longa distância, sabe? Mensagens, redes sociais, enfim. Pode ser que venha estar surgindo mensagens ou conversas, ou com quem vocês conversam. Ah, eu vou estar falando aqui que pode estar deixando a mente de vocês meio atormentada. Tem uma tendência de vocês ficarem muito confusos. A gente falou em indecisão aqui. Vocês estão confusos. E eu não sei, isso daqui para mim envolve muito uma comunicação, ou com quem vocês se comunicam. Então tomem cuidado com quem vocês comunicam, com quem vocês conversam dentro desse mês, tá? É, isso, por incrível que possa parecer, isso tira a estabilidade de vocês e principalmente que eu senti muito isso aqui, tá? A estabilidade para vocês estarem se movimentando, indo de encontro com aquilo que realmente importa, principalmente com relação às estruturas que você deseja para sua vida, sejam elas materiais, sejam elas com relação a si mesmo, né? A estrutura da família, a sua estrutura mais íntima, né? Aquilo que diz respeito mais a você. Isso pode estar mexendo bastante aqui, tá? Eu sinto, sabe o que eu senti? Isso tira o foco de vocês continuarem caminhando na vida de vocês, tá? E tem uma tendência muito grande aqui de vocês ficarem muito. Eu vou falar nesse sentimento da falta, mas sabe que essas mensagens podem deixar vocês meio, eu vou falar vazias, mas eu vou falar, eu acho que é melhor dizer tristes. Não, não traz uma sensação boa. Vocês podem ficarem meio melancólicas diante dessas comunicações. Sabe aquelas. Eu acho que vocês podem estar num momento. Ali falou muito das projeções. Vocês só conseguem estar olhando para aquilo que vocês perderam. Dentro desse mês tem uma tendência muito grande. Está limitando o andar de vocês. Ao vocês estarem indo atrás daquilo que vocês desejam, vocês têm uma tendência a olhar só para aquilo que vocês não têm. Aqui pela falta. Aqui a gente vai falar do equilíbrio. São pessoas que precisam buscar o equilíbrio aqui, tá? E a gente falou, né? Lá também da harmonia, o equilíbrio. Aqui também é o equilíbrio emocional para vocês, tá? Também tem a ver com isso aqui. Sabe o que que eu senti aqui? São pessoas que não querem se enxergar, não querem enxergar essa verdade, essas projeções, tudo aquilo que a sua mente está mostrando para você, vocês não querem enxergar. Aqui, vocês estão tentando, sabe o que eu sinto aqui? Por isso que falou ali do portal da esperança, né? Vocês são aquelas pessoas que estão vendo que a situação não está bacana, mas vocês ainda tentam acreditar que isso pode se amenizar, ou que isso pode se estabilizar, que isso pode ganhar um equilíbrio. Você pode conseguir estar equilibrando essa situação. Eu sinto muito aqui, tá? Só que, gente, eu não sei não, pelo que eu vi aqui, tá? Essa situação traz muita instabilidade para vocês, né? Aqui. E aqui eu diria muito que assim, ó, vocês precisam manter a justiça, mas serem justos, né? Eu vejo que vocês querem ser justos diante de alguma situação, vocês não querem cometer injustiças, mas vocês precisam ser justos com vocês também aqui, tá certo? Aqui é bem importante, tá? Para algumas pessoas, que nem eu disse, a gente pode estar trazendo uma questão jurídica. Eu já falei lá desde o começo, né? Eu senti alguma comunicação que pode envolver a justiça para algumas pessoas. Isso pode deixar vocês um pouco atormentados, um pouco perdidos diante do caminho. Eu vejo vocês meio decepcionados diante dessa situação, tá? Pode ter perdas? Pode. Para algumas pessoas a gente pode falar disso aqui, tá? Pode ter um pouco de perda, sim, tá bom? Para algumas pessoas, tá? Gente, algumas situações. Envolver na parte financeira. Para algumas pessoas pode envolver a questão de casas, para outras pessoas de casa, né? Pode ser. Para algumas pessoas pode estar. Eu senti aqui, falei a parte financeira, casa. Para algumas pessoas pode ser trabalho. Tá bom? Pode estar envolvendo o trabalho, né? O trabalho em si, enfim, ou
Para algumas pessoas pode estar envolvendo o lar, a casa. Ah, para algumas pessoas pode estar envolvendo a família. Então, se você tem questão de pensão, que eu tenho a carta da criança aqui, tá? Então, pode ser também, tá? Para algumas pessoas, tá? Eu vou falar perda, porque pode ser perda financeira, mas para algumas pessoas vocês não vão ficar muito felizes com o resultado. A grande maioria das pessoas talvez não alcançando aquilo que vocês realmente desejavam, tá? Aqui, a parte positiva dentro desse mês, eu vou falar de um equilíbrio com relação, ou vocês estarem buscando, tá? Um equilíbrio maior com relação à própria família. Eu vou estar falando isso aqui. Nossa, que interessante. Para algumas pessoas, vocês podem ser advogados. Interessante, eu senti isso aqui. Para algumas pessoas, podem ser advogados aqui. Não sei. Podem exercer essa profissão. Não sei porquê, mas eu senti isso agora. Licença. Mas para algumas pessoas a gente pode estar falando, né? Pessoas que trabalham com a justiça, com a lei, também pode ser, tá? Se for, a gente vai falar de um mês de contratos aqui, não pode estar trazendo para vocês também. Uma maior estabilidade com relação a isso, essa parte de trabalho, tá bom? Aí contratos, novos contratos, ou contratos mais estáveis para algumas pessoas, tá bom? Mas aqui, ó, é um momento muito propício para a família, para estar vivendo em família, né? Aqui vocês, eu senti muito que vocês vão encontrar harmonia, o equilíbrio dentro da família, dentro do lar, tá? Dentro do lar de vocês, por incrível que possa parecer. Vocês podem estar encontrando um equilíbrio, né? Ou conseguindo se equilibrar através da família, de tudo isso que é ligado ao seio familiar, sabe? É um mês muito bom para comunhão em família, tá? Eu vou estar dizendo isso aqui. Para cuidar da casa, para pessoas para estarem mais internas, pode ser com relação à casa, como pode ser com relação a vocês mesmos. Eu vejo que vocês vão ter que olhar muito para o íntimo de vocês, estarem entendendo tudo isso que envolve a estrutura de vocês. Sejam ela emocional, essa estrutura com relação a si, tudo aquilo que está muito íntimo, guardadinho aí dentro de você. É o momento de estar caminhando, olhando para esse seu interno, para esse íntimo. Tudo isso que envolve a sua estrutura, seja ela familiar, seja ela com relação aos trabalhos, seja ela com relação ao seu entorno, às suas idealizações. Aqui eu vou estar falando isso, tá? Então, mesmo muito propício para isso aqui, tá? Aqui, ó, os desafios, né? Gente, eu vou estar falando muito. Tomem cuidado com pessoas que estão ao redor de vocês. Aqui é muito real. Vocês podem, primeiro, aqui é um mês que eu vejo vocês muito observadores. Vocês também vão estar muito desconfiados dentro desse mês. Mas aqui eu vou falar com situações. Tomem cuidado, ó, presta atenção. Com situações enganosas que podem estar rondando vocês dentro desse mês. Se vocês não vierem de uma situação, a quebra de expectativa pode acontecer dentro desse mês. Isso pode envolver uma questão recente. Saiu raposa duas vezes. Gente, saiu lá em cima e saiu aqui. Gente, olha o arquétipo da raposa. Dentro desse mês. As duas áreas. Tá bom? Primeiro, ó, vamos falar aqui de novo. Vai pontuar para as duas opções. Cuidado com pessoas próximas que não são tão leais a vocês assim, ok? Tem pessoas aqui que não são. Inclusive, são pessoas que podem estar tentando controlar vocês de alguma forma, tá? Tá falando isso aqui, tá? Pessoas possessivas, controladoras, tomem cuidado com isso. Se é amigo, vou falar muito que eu senti aqui. Pessoas do entorno, não é família. Eu sinto aqui amigos, para algumas pessoas pode ser relacionamentos, podem ser relacionamentos. Já falei isso aqui desde o começo, tá? É como se essa pessoa tentasse te manipular, te controlar de alguma forma. Por isso as projeções ali, tá? Para algumas pessoas podem estar vivendo uma situação assim. Vocês podem não estar tendo clareza de enxergar. Eu vejo as coisas ganhando clareza, se estabilizando, a verdade vindo à luz. Ninguém pode esconder muito tempo a verdade, né? Não tem como esconder a verdade durante muito tempo. Olha só.
É a verdade vindo à luz. E eu vou falar para vocês, isso tem muito a ver com a espiritualidade trazendo essas verdades aqui, né? Entende? Então, aqui, ó, tomem cuidado. Pode ser, eu vejo muita gente, se não é amigos, é uma questão assim, ó, uma pessoa que te parece ser muito leal, muito fiel, muito amiga, né, de vocês. E essa pessoa não é. Então, tome um pouco de cuidado para quem pode estar vivendo situações enganosas, de emboscadas dentro desse mês. A gente vai estar falando disso aqui, tá? Observe o seu entorno, seja mais ligeiro, seja mais esperto aqui, tá? Observe essas situações, hum, aqui, principalmente situações que têm uma tendência a tirarem o seu foco. Podem mexer com o seu humor, podem mexer com a sua energia. Aqui eu vou estar falando isso, sabe? Aqui tem uma tendência muito grande. Aqui vocês podem, ó, aqui eu vou falar da questão da autoestima, mas essa situação aqui, ó, para vocês pode estar mexendo com isso mesmo, com por isso vocês estão aqui desanimados, né? Vocês não estão conseguindo ver felicidade na vida de vocês nesse momento. Sentir isso aqui, tá? Então, tomem cuidado, tá? Para algumas pessoas eu vou falar, cuidado com situações enganosas e emboscadas dentro da área do trabalho. Observe as pessoas do ambiente de trabalho, certo? Aqui eu vou falar muito isso. Cuidado com a troca de mensagens que possa acontecer com amigos dentro do ambiente de trabalho, tá certo? Não confie em ninguém dentro desse mês. Não confie, né? Não confie nas pessoas. Aqui, esteja esperto com o seu redor. Eu vejo por isso que é a quebra de projeções. Ah, nossa, aquela pessoa é muito meu amigo. Ah, eu sou muito fiel aos meus amigos. Ah, não sei o que. Pode ser que venham vindo situações para exatamente você mudar essa perspectiva. Gente, eu não estou falando aqui que a gente não tem amigo. Eu tenho poucos e faço questão de manter poucos amigos dentro da minha vida. São aqueles que eu sei que vai dar certo. Não é que eu não estou aberta a novas amizades, mas eu sou uma pessoa desconfiada. Então eu não abro a minha porta aqui, ó, para qualquer pessoa. Principalmente a porta da minha casa, da minha vida, da minha estabilidade, do meu íntimo. Então, eu não abro. Não, eu não tenho, gente, eu não tenho vocação para ser amada por todos, idolatrada por todos. Eu nem pretendo isso. Eu não pretendo isso na minha vida. Entende isso daqui? Não adianta ser social e estar rodeado de pessoas que, na realidade, estão ali para te passar perna. Ou estão ali não sendo pessoas leais a você de verdade. Então, toma um pouco de cuidado. Aqui, ó, você precisa ser racional. É o momento de ser racional. Aqui vocês não vão ter clareza mental. São pessoas que, aqui, ó, por isso que eu falo, vocês estão tão atormentados que isso está tirando o movimento da vida de vocês. Vocês não estão conseguindo ter ação, vocês não estão conseguindo ter percepção com relação às coisas. Vocês não estão conseguindo enxergar o longe, vocês não estão conseguindo enxergar essa situação que está em volta de vocês, vocês não estão conseguindo ter clareza aqui. Né? Aqui, ó, é momento de enxergar o longe, para estar vencendo essas batalhas, essas guerras que você tá. Isso era força, né? Aqui, você entendeu? Você tem força para estar. Porque eu vejo vocês sendo pessoas emocionadas. Aqui, né? Isso que ali é aventura, vocês são idealizadores, né? É bem isso aqui, ó. Vocês têm muito amor a entregar, mas vocês entregam a qualquer um, de um jeito. Ou não. É a busca excessiva pelo amor, ou pela aceitação aqui. Então tem uma tendência muito grande de vocês serem pessoas amorosas, entregarem muito, né? Aqui, serem românticos. E aí o que acontece? Vocês podem estar sofrendo essas decepções. É o momento de estar olhando as situações com clareza, que é muito importante. Eu vou falar isso. Então, cuidado com pessoas no ambiente de trabalho. Para algumas pessoas aqui, que nem a gente falou, eu vejo, ó, principalmente aqui, ó, se você, eu falei, né, de advogados, pode estar chegando novas parcerias, não, novos contatos, novas oportunidades. Fala mais sobre essa carta. O que eu falei? A gente pode estar falando de novas parcerias, tá? Contatos. Pode ser para outras áreas, gente, mas é engraçado. Eu senti alguma questão de advogado. Ou se você tem algum trabalho
ligado à família. Sabe quando você pode ter alguma parceria com a família ou seguir a mesma profissão da família? Pode estar chegando alguma nova oportunidade com relação a isso, ou alguma proposta, né, aí dentro desse seio familiar. Tem alguma ajuda assim. Tá, vamos falar aqui, tá? É, então, para algumas pessoas a gente pode ter, né, essa questão. Ó, se você está procurando emprego, momento de mandar currículo, tá bom aqui. É, fazer novas alianças, novas parcerias, tá? De trabalho. Para algumas pessoas a gente pode estar falando, tá? Tem de tudo. Eu não vou falar que tem de tudo. Não é para todo mundo que eu tô vendo aqui. Para algumas pessoas pode surgir novas parcerias de trabalho, tá? Sim. Para outras pessoas, gente, como eu disse, tomem cuidado com as alianças, com as parcerias dentro do ambiente de trabalho, com quem você troca mensagens dentro do ambiente de trabalho. Isso pode estar trazendo problemas para vocês, tá? E aí eu vou falar de prejuízos financeiros para algumas pessoas. Sim, a gente já falou isso aqui, né? Pode ter alguma coisa assim, e tá ligado muito a esse meio aqui dentro desse ambiente de trabalho que pode estar acontecendo. Pode estar prejudicando você com o seu meio aqui dentro da sua parte de trabalho, tá bom? Eu vou falar para estar investindo na comunicação dentro desse mês. Eu acho mais fazer um network. Faça um network, eu acho que isso pode ser interessante, né? Comunicação, fazer novas parcerias, isso pode estar ajudando, tá? Eu vou dizer muito se afaste, tinha visto isso aqui. Se afaste de tudo aquilo que pode estar te prejudicando dentro desse mês. Se for necessário, gente, você se afastar de algumas parcerias dentro do ambiente de trabalho, para estar mantendo a harmonia, inclusive, faça isso. Não existe, tá bom? Dentro desse mês. Aí você tá vendo dinheiro, não vejo dinheiro. Assim, ó, pode estar trazendo para algumas pessoas essas novas parcerias, oportunidades, né? Podem trazer sim, podem trazer algumas oportunidades dentro dessa área financeira aqui, tá? Gente, cuidado aqui com o fluxo de dinheiro. Como assim? Como vocês gastam o dinheiro de vocês, tá? Para vocês não estarem tendo prejuízo aqui. Precisa ter um equilíbrio com relação aos gastos, né, mulher? Entende? Principalmente se você recebe essas promoções de ofertas e sai gastando tudo. Toma cuidado com relação a isso. Aqui dentro dos relacionamentos, para quem tem filhos, cuidado aí com brigas dentro do ambiente, né, da família, com relação a filhos. Para algumas pessoas, você pode estar enfrentando algumas dificuldades com relação aos filhos. Momentos de falta de clareza, tá? Aqui. Pode ser um pouco de conflitos, confusões com filhos, tá? Aqui, se você tem filho, busque entender como essa criança está se sentindo nesse momento. Algumas crianças podem estar se sentindo um pouco confusas emocionalmente. Aqui, tá? Pode não estar tendo clareza com relação ao que elas estão passando hoje. Tá? Pode ter alguns conflitos emocionais e o porquê não, alguns conflitos mentais aqui. Tente checar a saúde mental do seu filho, tá? A gente pode falar de ansiedade, pode ser medo, aqui para algumas crianças. Tá? Tente entender os medos, os conflitos. Dê um olhar maior para o seu filho dentro desse mix. Tá? Para quem vive situações que se iniciaram há pouco tempo, coisas recentes, pode estar falando de um momento de turbulência dentro desse mês. Para algumas pessoas, a quem já tem, quem é casado, talvez estão precisando passar por um período de renovação. Até porque vocês vão enfrentando muitos conflitos, momentos um pouco perturbadores dentro do ambiente familiar ou dentro do relacionamento. Fala mais aqui para mim sobre os relacionamentos. Essa criança de novo, gente. Abusa de novo. Gente, olha, eu vou falar uma coisa aqui. Cuidado para quem tem filhos, tá? Cuidado para quem tem filhos. Eu vou falar o que eu senti aqui, tá? Cuidado com quem convive com seus filhos.
Não confie em qualquer pessoa para ficar com o filho de vocês. Gente, é que eu não posso falar isso aqui. Mas eu senti assim, não confie em deixar seu filho com qualquer pessoa. Né? Cuidado. Cuidado. Ó, eu senti uma coisa aqui. Eu vou falar o que veio. Cuidado se você posta fotos do seu filho na internet. Não coloque fotos de crianças na internet, gente. Evite a exposição do filho de vocês. Olha, tô toda arrepiada. Fala mais aqui pra mim sobre essa situação toda. Ó, para quem. Eu vou repetir aqui, tá? Aquela questão do ambiente de trabalho, gente. Toma cuidado, tá? Assim, com fofoca. Fofoca não, mas com a comunicação. Com quem você se comunica, somente troca de mensagens dentro do ambiente de trabalho, tá? Para algumas pessoas eu senti isso aqui, tá? De novo. Para algumas pessoas, gente, nossa, olha, me veio uma coisa aqui, ambiente escolar. Para você que tem filho em idade escolar, cuidado com, eu vou falar amigos, porque é o que cerca os filhos de vocês. É assim, sabe? Eu vou falar aqui, porque saiu a carta do livro, a gente fala de estudos. Então a gente pode estar falando do ambiente escolar, tá? Eu senti isso aqui. Cuidado com as amizades dos filhos de vocês, tá? Olha, esse medo, essa confusão. Tente entender se seu filho não está passando por bullying dentro do ambiente. Isso envolve os amigos de escola. Dê um foco maior para seu filho dentro desse mês. Tente entender esse período turbulento, porque essa criança pode estar muito instável, tá? Muitos conflitos. Você não está entendendo. E eu vejo que isso tem muito a ver, está vindo do ambiente escolar, com essas pessoas, enfim, com essas amizades que essa criança tem, tá? Tente olhar um pouco com relação a isso aqui, tá? Para algumas pessoas, como eu já disse, pode estar vindo situações aí à luz, tá? Com relação ao quê, gente? Com relação a amizades, enfim, a tudo isso que estava oculto, que você não está tendo clareza de enxergar, tá? Tem muito isso aqui. Isso pode envolver relacionamentos. Para algumas pessoas, a gente falou aqui de filhos, a situação de filhos. Para outros, a gente vai falar do entorno em si. Eu vejo que é um mês de muitos conflitos, né? Aqui. Tá tendo uma falta de clareza com relação. Eu vou falar assim, os seus relacionamentos, as pessoas com quem você se envolve. É o momento de trazer clareza para essas situações aqui. Esse mês vai pedir muita clareza com relação a isso, tá? Para quem está vivendo um relacionamento afetivo que é recente, tem uma tendência aí a gerar alguns conflitos, porque o que eu senti aqui, tá? Você pode estar tendo alguma verdade sobre algo que você não queria saber. Aqui, ou você estava fechando os olhos, porque tem uma tendência aqui muito grande, é como se a verdade fosse ser escancarada sobre essa pessoa, teus sentimentos com relação aqui. Ou fica ligeiro com o que essa pessoa pode estar ocultando de você. Eu sinto que essa pessoa não pode ser muito verdadeira com relação às reais intenções dela aqui. Para algumas pessoas pode ser, inclusive, que essa pessoa não queira se comprometer. Ela quer um relacionamento mais, assim, mais momentâneo, sabe? Algo que não tenha, não dure por muito tempo. Então tome um pouco de cuidado aqui, tá? Eu vou falar com relação a isso, tá? Ou não crie projeções, não idealize essa situação aqui, tá? Eu vou falar isso. Para quem tá dentro de um relacionamento, eu vejo que pode ser esse relacionamento já tá casado, tá? Principalmente para quem tá casado. Esse relacionamento, esse casamento precisa de uma renovação, tá? Principalmente por conta dos conflitos que vocês vieram vivendo. Para algumas pessoas, vocês podem estar passando por um momento, não é só turbulento, mas sabe quando vocês estão confusos. Inclusive, eu senti aqui com relação à estrutura desse relacionamento, tá? E a maior dificuldade aqui está sendo principalmente em trazer essa renovação. Tem pessoas que podem estar querendo passar por uma renovação de votos, aqui, talvez, entendendo que isso pode, porque vocês são muito românticos. Ah, ó, presta atenção aqui, vocês. Aqui a minha intenção foi perguntar o que vocês precisam fazer. Para algumas pessoas aqui, gente, tá precisando.
trazer um sex appeal pra dentro do relacionamento, tá? Aqui, ó, tacar fogo no negócio, apimentar um pouco a relação. Aqui é cuidar da libido, aqui principalmente, tá? Cuidar da libido. Aqui, gente, precisa de uma renovação, vocês entenderam, dentro dessa área, né? Mais íntima do casal. Aqui tá precisando, né? Trazer algo mais caliente para a relação. Apostem com relação a isso aqui. Precisa apostar nisso, tá? Deixar o relacionamento mais apimentado, mais caliente. Isso vai trazer mais estabilidade para a relação, deixando a relação mais harmoniosa. E aqui, principalmente, agir com maturidade dentro do relacionamento, tá? Na parte espiritual, gente, foi o que eu disse. Cuidado com as pessoas que não fazem parte do seu íntimo, tá? Então, assim, não são as pessoas aqui, eu não vejo muito, somente para quem tem uma estrutura mais firme, aqui não envolve muito seu seio familiar. Eu vejo que pode ser, eu não senti tanta estrutura de família, porque aqui é o que vai estar te ajudando a se estruturar. Então, são as pessoas do seu entorno. É o momento de usar a sabedoria para estar enxergando essas situações, tá? Principalmente aqui, que eu senti, algumas pessoas podem sofrer alguns prejuízos financeiros. Isso pode estar ligado ao entorno de vocês, porque a gente tem situações enganosas aqui. Então, eu sinto que tem que ficar um pouco mais esperto com relação a essa situação. Aí, tá? Vamos tirar aqui um recadinho para você. Qual é o recadinho aqui? Poxa, tem cartão mirador. Ah, tem cartão mirador. É assim, faz aqui pra mim. Que susto. Oxi. Gente, juro por Deus, eu vi uma luz tão grande aí que eu achei. Não sei se piscou alguma coisa. Acho que não. Tá tudo direito até onde eu entendi. Tá gravando também. Nossa, que susto. Eu vi uma luz tão grande aí. Pra mim tinha acontecido alguma coisa. Que horror. Eu até me perdi. Deixa eu pegar. Vamos começar lendo e por último eu faço a carta, tá? Linhagem de poder. Agradeça as mulheres que vieram antes de você. Cure as dores que foram passadas e celebre as vitórias. Você é a continuação de uma história poderosa. Caminhe com orgulho, pois a força delas vive em você. A vida te apresenta caminhos. Cabe a você a decisão. O que a gente falou? Muito cuidado com os atalhos que podem causar decepção. Já semeou seu pomar de leste a oeste, de sul a norte. Continue e colherá muito amor e muita sorte. Nem tudo que criamos em nossa mente é ilusão e deve ser rejeitado. Já sei isso. Às vezes, uma ideia que a princípio pode ser boba e sem nexo torna-se a solução ou a salvação. Eu vejo muito aqui a questão da intuição, né? A intuição. Porque assim, ó, às vezes vem aquela desconfiança com relação a alguém e você ignora. Gente, eu passei por isso esses dias. É que eu não posso estar falando dessa situação. E aí, quando eu vi o negócio, eu já desconfiei. E aí eu peguei e falei, ah, não, é coisa da minha cabeça, gente, não era. Coisa da minha cabeça não era. Depois a espiritualidade veio mostrando que não era. Então, fique atento, os sinais, tá? Da espiritualidade. O esquilo, tá, gente? Atua com a energia da programação harmoniosa e da perseverança. Para tudo há um tempo na vida. Equilíbrio no dar e no receber. No descanso e na contemplação. Hora de buscar clareza e equilíbrio na rotina física, mental e espiritual. Eu sou a capacidade de descoberta e solução. Sou a desenvoltura, a confiança, o planejamento harmonioso. Sou a iluminação da ação equilibrada, clara e eficaz na presença do meu eu superior. Essas questões que são ocultas aqui. E a solução. Né? Então, assim, eu senti muito isso aqui, que
apesar do que vocês vão, tá? Pode estar vindo à tona, é exatamente para que vocês quebrem essas projeções na vida de vocês. Aqui tem muito, são pessoas que projetam muitas situações, né? E aí tem uma tendência a vir caindo por terra. Eu vejo muito isso aqui. É um mês que pode estar trazendo, tá? Tirando o véu da ilusão, né? Vamos falar assim, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo mês de abril para todos vocês, tá? Beijos, que assim seja. O tchau, Laroia, gente. Beijos e até a próxima.